Tudo bem com vocês? Muito obrigado aí pela oportunidade, pelo privilégio, né, de poder estar aqui e poder falar um pouquinho aqui sobre o trabalho final do curso. Meu nome é Justino Pedro Mendes Inácio, sou aluno do curso de licenciatura de Geografia e estou no último ano. E eu quero aqui compartilhar um pouquinho sobre o meu trabalho, né? Então, eu vou falar sobre o tema aquecimento global, influenciando a intensificação do fenômeno de ilha de calor na região do ABC Paulista, né? Esse trabalho ele aborda como aquecimento global, ela aborda como o aquecimento global ele tem contribuído para a intensificação do fenômeno de ilha de calor na região do ABC Paulista. Trata-se de um tema de extrema relevância na atualidade, considerando aí os impactos crescentes nas mudanças climáticas nas áreas urbanas e na qualidade de vida da população. Fui motivado aí, né? Eu acabei escolhendo esse tema pela sua atualidade, a importância global. Esse tema aí, ele tem sido pauta mundialmente. Nós sabemos que o aquecimento global o aquecimento global e o fenômeno de ilha de calor são pautas urgentes e amplamente discutidas, exigindo assim então a atenção da sociedade, dos pesquisadores, dos gestores públicos, né? Então, por esse motivo eu acabei eu fui inclinado a escolher este tema. Um dos motivos também que me fez a levar esse tema, além do que eu citei, foi porque é algo que ele está no nosso dia a dia, nós vivenciamos no nosso dia a dia. Então é possível a gente perceber claramente a diferença de temperatura entre regiões densamente urbanizadas e aquelas com maior presença de áreas verdes. Então a gente consegue fazer esse contraste aí, né? E evidencia a necessidade de refletirmos, né, sobre os impactos da urbanização desordenada e buscarmos soluções mais sustentáveis. É muito presente isso quando a gente está numa região mais urbanizada e numa região onde tem mais áreas verdes, mais árvores, mais vegetação, né, mais biodiversidade. A gente vê que são áreas que as suas temperaturas são menores, diferente de regiões mais urbanizadas, onde cheias de concretos, né? Bom, como introdução, já quero começar a dizer que o aquecimento global ele é uma realidade latente, um dos maiores desafios ambientais da atualidade. Esse problema decorre da intensificação da emissão de gases poluentes na atmosfera, resultando assim direto das atividades humanas, resultados, né, direto das atividades humanas ao redor do mundo. Embora algumas nações emitem mais poluentes do que outros, o impacto é global, não importa, né? Embora é feito algo numa região, o impacto ela é global, ela não é apenas regional. Porque nós estudamos e nós sabemos que o mundo ele é um sistema, o planeta Terra é um sistema. E diante desse sistema nós temos os subsistemas, que um trabalha em conjunto do outro. Então, se você mexe num subsistema, ele vai diretamente também mexendo com outros subsistemas, né? Bom, o termo aquecimento global ele refere-se ao aumento anormal de temperatura média do planeta, causando assim um acúmulo, né, de gases de efeito estufa na atmosfera. Esse fenômeno ele teve início lá há muito tempo atrás, na Revolução Industrial, período que marcou a ascensão do capitalismo, intensificação em larga escala, né, da intensificação em larga escala da poluição. E nós podemos aqui, né, perceber aí os principais gases de efeito estufa, né, que são aí o dióxido de carbono, metano, né, óxido nitroso e entre outros, né? Todos esses são prevenientes em grande parte de atividades antrópicas, como por exemplo, né, queima de combustíveis fósseis, né, a industrialização e o desmatamento.
Assim, pessoal, nós podemos aí observar que a urbanização acelerada, ela contribui significativamente, sim, para o agravamento do fenômeno, né, do fenômeno conhecido como ilha de calor urbano. Esse efeito ele ocorre quando áreas densamente construídas, né, com grande concentração de concreto, asfalto e superfícies escuras, apresentam temperatura mais elevada em comparação a regiões com maior cobertura vegetal. Nós temos aí, então, fenômeno conhecido como ilha de calor. Como metodologia, eu quero dizer que esse artigo ele adota uma abordagem metodológica baseada em pesquisa qualitativa e quantitativa, né? Fundamentada aí na análise de artigos científicos, publicações acadêmicas, fontes digitais relevantes, né? A seleção das referências foi realizada com base na pertinência ao tema e na confiabilidade das informações, garantindo embasamento teórico, né, teórico consistente sobre o aquecimento global e suas influências na intensificação do fenômeno de ilha de calor na região do Grande ABC. A pesquisa qualitativa ela consiste na revisão e na interpretação de textos científicos, explorando a relação entre a urbanização, emissão de gases de efeito estufa, aumento da temperatura urbana, e já a abordagem quantitativa, foi utilizada para análise de dados climáticos e ambientais, né, disponíveis em estudos acadêmicos e institucionais. A discussão dos dados dessa atividade, desse trabalho, né, é a intensificação do fenômeno de ilha de calor, né? A gente sabe que ela está diretamente relacionado ao processo de industrialização, urbanização, né? Algo que teve lá, né? Conforme já mencionei, no século XVIII, na Revolução Industrial, durante um período do colonialismo, neocolonialismo, durante, né, a hegemonia europeia, com a extração de matérias-primas, né, a extração de matérias-primas, por exemplo, da América, né, da América Latina, da África, da Ásia, né, que acabaram expandindo seus mercados consumidores, né, acumulando riqueza, que trouxe aí, então, a industrialização que acabou transformando significativamente a dinâmica socioeconômica, né, promovendo aí o êxodo rural massivo e a rápida expansão de cidades, tornando o ambiente urbano predominante do mundo moderno. Com o crescimento das cidades, nós podemos observar a substituição acelerada de áreas naturais por superfícies impermeáveis, conforme já mencionei, assim como o concreto, asfaltos, né, que acabam que absorvem, né, ou melhor, retém calor. Esse processo aliado à alta concentração de veículos, indústrias, eles emitem poluentes que resultou aí na intensificação de efeito estufa e no aumento das temperaturas urbanas, contribuindo diretamente para o fenômeno da ilha de calor. E aí nós também entramos aí num quesito, um tema que a gente chama aí de a Revolução Verde, né? A Revolução Verde a gente sabe aí que ela veio aí no período no período do século XX, né? Que impactou e tem impactado negativamente o meio ambiente, né? Esse incentivo à mecanização agrícola, à monocultura em larga escala, embora tenha aumentado a produtividade, né, a monocultura, mas assim, acaba degradando o solo, tirando os nutrientes do solo, né? Essa revolução ela trouxe consequências severas, como esgotamento do solo, desmatamentos em massa, uso intensivo de fertilizante, agrotóxicos, que comprometem aí a biodiversidade e a qualidade de recursos hídricos. E aqui, como considerações finais, né,
Foi feita a análise, né? A análise realizada nesses estudos evidencia que, no modelo de desenvolvimento atual, o crescimento econômico e os interesses do capitalismo frequente sobrepõem as questões ambientais, tanto as autoridades governamentais quanto a sociedade, em grande parte, priorizam o progresso econômico, mesmo diante das evidências de que o desmatamento acelerado, a industrialização descontrolada, a expansão urbana sem planejamento geram impacto significativo na biodiversidade e na nossa vida, né? Na nossa qualidade de vida, né? E, consequentemente, nós temos o o problema climático, né? O desequilíbrio climático. Então, nós temos eventos extremos como enchente, ondas de calor, temperaturas severas, aumento, tempestades severas, aumento de temperaturas globais, né? São algumas das consequências diretas dessas práticas insustentáveis. Porém, assim, para garantir, para que nós possamos ter um futuro melhor, um mundo melhor, né, é necessário, né, é necessário prática mais sustentável. A responsabilidade para diminuir os gases de efeito estufa e pela redução de impacto dos fenômenos de ilha de calor não deve ser apenas atribuídas aos governos. É fundamental que haja um esforço em conjunto entre poder público, iniciativa privada, sociedade civil, para a implementação e medidas eficazes, né? A adoção de políticas ambientais mais rigorosa incentiva o uso de fontes de energias limpas, a ampliação de áreas verdes urbanas e conscientização da população sobre os impactos das práticas sustentáveis, né? São estratégias essenciais para mitigar, para diminuir os danos ambientais e garantir a preservação, né, do planeta para as futuras gerações. Embora aqui em si, região do ABC, onde a gente tem grandes indústrias, como por exemplo a Volkswagen, né, a Mercedes, a GM, né, grande urbanização aqui, cidade atraente, essa região, ela nós podemos, né, temos observado um esforço crescente das prefeituras para a ampliação das áreas verdes. Então, a gente consegue enxergar mais áreas verdes. Embora, né, tenhamos toda essa industrialização, nós estamos vendo um esforço da prefeitura em áreas mais verdes, reconhecendo que a importância dessas iniciativas elas vão mitigar os efeitos, né, do aquecimento urbano, né? Para mitigar os efeitos do aquecimento urbano. Então, pessoal, basicamente esse é o meu trabalho e eu queria estar agradecendo pelo privilégio e pela oportunidade, ok? Um abraço e tudo de bom. Tchau.